Paz do Senhor para os irmãos nessa noite? Amém, irmãos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, diz na palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo: orai continuamente. Em outras versões, orai sem cessar. Eu vou ficar com essa referência que diz orai continuamente. E aí, enquanto eu pensava a respeito desse assunto, eu tenho pensado um pouco sobre a questão de tempo de oração com Deus, minutos de oração com Deus. E muitas vezes a gente tem ouvido falar, é importante que se ore, por exemplo, 1 hora por dia, ou que se separe 2 horas por dia, ou muitas vezes tenta se determinar, né, quanto tempo, né, tem que se tirar para Deus. Eu já ouvi até falar certa vez em que é importante que se tire o dízimo do tempo, uma expressão que sequer existe na Bíblia, mas que dizem que não, tem que ser o dízimo do tempo. Eu fiquei pensando, imagina-se de que tudo que a gente pudesse, né, dar para Deus fosse apenas dízimo. Imagina o que seria um dízimo da salvação, que seria o dízimo do meu coração para Deus, o dízimo da minha alma. Aí eu comecei a ver que não é isso que Deus quer. Mas também, por outro lado, também, se você concordar comigo, eu creio que é impossível a gente viver 24 horas de oração. Porque você às vezes está empenhado, eu estou empenhado no meu trabalho, às vezes aquilo pode me consumir bastante tempo. Ou você que de repente tem os seus afazeres diários na sua casa, né, toma conta da sua casa. E então qual o padrão disso? Quanto tempo eu preciso dar para Deus para que Ele se agrade de mim na minha oração? Ou na minha comunhão com Ele? Porque a oração, a gente parte do princípio que é um relacionamento com Deus. Sempre foi possível orar, desde o começo da humanidade. Né? Às vezes a gente ouve falar, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, tivemos acesso a Deus. Mas se nós falamos para pensar e ler as Escrituras, já se tinha acesso a Deus por meio da oração antes do véu ser rasgado, o véu estava lá intacto. Mas quando Cristo rasgou esse véu por meio da sua morte, essa profundidade que pode se alcançar em Deus nos dias de hoje é muito maior do que aquela que se podia alcançar antigamente, porque antigamente, para que fosse feita a expiação dos pecados do povo, tinha que ser através de uma outra pessoa que tinha que passar aquela cortina, mas hoje não. Hoje eu posso dizer e manifestar meu arrependimento diante de Deus perante Ele diretamente. Mas voltando ao tema que é a questão da oração, então, quanto tempo é necessário? Não tem como dimensionar isso. A Bíblia fala também que Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E a gente vê aqui o exemplo de Daniel. Então eu vou tentar seguir para a minha vida o exemplo de Daniel. Vou orar 3 vezes por dia. Vou acordar uma determinada hora na tarde, e outra hora no almoço. E outra hora à noite. E aí eu penso, é exatamente isso, é esse o propósito, porque a gente também não vê outros exemplos da questão de quanto tempo é dedicado à oração. E Daniel, ele tinha duas variáveis, uma boa e outra ruim. A ruim é que ele estava longe de Jerusalém. Ele estava num momento de cativeiro, então o que ele fazia? Ele orava voltado para Jerusalém. Né? Ele tinha um lado bom, um lado positivo. Ele, por ser o número 2 do governo da Babilônia, ele morava e trabalhava no palácio. Então, se ele quisesse se ausentar por alguns minutos e ir para o seu quarto, orar virado para Jerusalém, quem ia dizer para o número 2 da Babilônia, você não pode fazer isso? Uma situação que não é nossa hoje. Eu, por exemplo, estou muito longe de ser o número 2 da empresa em que eu trabalho. Talvez nunca chegarei lá. Isso aí, provavelmente não, porque o dono tem muitos filhos, né? Então eu não sou filho dele. Você que trabalha na sua empresa, provavelmente você também não vai chegar a esse ponto. Talvez não. Mas então, o que podemos fazer para Deus? Eu comecei a ver e a sentir que é possível entregar a Deus mais do que 2 ou 3 orações diárias. Por quê? Daniel, ele também não estava lá no templo, estava muito longe do templo. Mas como Cristo, ele nos resgatou por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos fez templo. Então a oração, ela sai de dentro de nós, que somos o templo, que somos a casa em que ele habita, em que esse Deus maravilhoso escolheu habitar. Cristo nos chamou como igreja para sermos agora não mais uma estrutura ou de pedras, como foi o templo de Salomão, ou uma estrutura de
de madeira com cortinas e feita de peles de carneiro e de tantos outros animais como deu a Moisés, mas hoje Deus nos chamou para sermos o próprio templo dele. Então há momentos em que eu talvez não vou conseguir dobrar meu joelho para orar no meu trabalho. Óbvio que não, imagino estar chamando a atenção de todo mundo dessa maneira, mas eu consigo lembrar de um irmão que está passando necessidade, que de repente tocou ali no meu WhatsApp naquela hora e posso interceder rapidamente por ele, ou lembrar de uma causa, ou interceder, ou orar por mim mesmo. Aí eu começo a ver que nesse período em que eu estou acordado, porque enquanto eu estou dormindo, de fato eu não estou orando, mas no período que eu estou acordado, eu posso estar mantendo essa comunhão, esse relacionamento com Deus de uma forma muito mais constante ou incessante, como o apóstolo Paulo escreveu em Tessalonicenses 5,16, do que às vezes retirar 1 hora do meu dia exclusivamente para aquilo. Eu não estou dizendo que isso não é importante. O que eu estou perguntando e que eu me questionei foi: se eu separo 1 hora do meu dia para orar a Deus, o que eu faço as outras 23? Existe um irmão em Cristo do século 17, 18, eu lembro também exatamente o nome dele, mas ele falava que desde o dia em que Deus o salvou, ele nunca mais passou mais do que 45 minutos sem falar com Deus. Aí eu fico pensando, será que esse homem ele tinha tempo para dar o tempo todo de joelho orando? Não, mas ele tinha a sua mente ligada em Deus o tempo todo. De modo que ele falava: eu não passo mais do que 45 minutos sem pensar em Deus. E às vezes esse relacionamento que nós temos com ele é difícil talvez de se expressar em palavras em alguns momentos por causa da ocasião, da circunstância, do local em que estamos, mas aqui dentro nós podemos. Aqui dentro. Como se fosse um quarto espiritual, que Jesus falou: quando orares ao Pai, fecha a porta do teu quarto. Não faz igual os fariseus que oram para aparecer, para chamar a atenção para você e para eles, não. Fecha a porta do teu quarto e o Pai que te vê em oculto, em oculto te recompensará. Aqui na nossa mente está o nosso oculto também. Então, há um desafio que me foi proposto nessa busca a Deus, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Além de ter os minutos separados, ou as horas, não vou nem rotular tempo, para Deus, nesse intervalo, nesse tempo em que a gente não está em casa, em que a gente às vezes está na condução, em que a gente está no trabalho, na escola, ou em qualquer outra coisa, manter a nossa percepção atenta, constante diante de Deus, incessante diante de Deus. Claro que vai ter momentos em que o seu trabalho, ou aquilo que você estiver fazendo, vai necessitar tanto da sua dedicação e concentração, que não vai permitir dividir com outra coisa. Mas naquele tempo que sobra, aquele que às vezes dá aquela pausa para respirar, como a gente costuma dizer, ou para beber água, ali é possível manter contato com o Senhor. Porque às vezes o dia vai passar e talvez à noite a gente também não consiga. Sabe-se lá como é que é o dia de cada um, vocês às vezes não sabem como é o meu, eu também não posso saber como é o seu. Mas aqui fica de lembrança, de memória para nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. E é este templo que está aqui, que Deus mora. E Ele pode fazer orações incessantes para Deus. Amém? E eu deixo com vocês essa reflexão e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.